nós temos recebido muitas dúvidas de pessoas que estão sendo acometidas, né, de várias enfermidades que possuem sintomas semelhantes, parecidos. Eu quero me referir agora especificamente à dengue, né? Nós estamos com explosão de casos em todo o Brasil. Nós também ainda temos um certo pico de Covid e agora também aparece H1N1 e outras que o senhor bem deve conhecer. Vamos falar dos sintomas? Tem muita coisa semelhante, mas tem muita coisa diferente. Vamos começar com a dengue, que tem atrapalhado a vida de muita gente, doutor? Vamos conversar um pouquinho sobre a dengue, sim. A dengue, Beto, é uma arbovirose, né? Bem como o Covid e a gripe, né? Realmente você fez uma colocação importante, são doenças, são parasitoses semelhantes, né? As três são causadas por vírus, né? Então, a dengue, a gente sabe, né, que é uma arbovirose que causa febre, dor no corpo, mal-estar. Eventualmente, o paciente pode ter uma tosse ou outra, né, que não está relacionada ao vírus, mas pode apresentar. Acaba se mesclando muito com os sintomas de infecção de via aérea superior, né? Quando a gente fala aí Covid, influenza, né, que é H1N1, que é a famosa gripe, entre os outros vírus que infectam a via aérea superior, né, rinovírus, parvovírus e por assim vai. E é importante a gente conseguir pelo menos diferenciar, né, porque o tratamento é diferente. O tratamento ele é diferente. A dengue é uma arbovirose que tem feito na cidade de Limeira muitas e muitas vítimas, né? Nós já tivemos 2 mortes aqui em Limeira em função da dengue, né? Os pacientes ficam num quadro complicado, né? Se não procuram um tratamento adequado, se não procuram um médico, não buscam informação que precisa ser contemplada nesse momento, né? E acaba evoluindo muito mal. Então, quais são os sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento com a dengue, né? Então, febre, primeiro de tudo, febre, né? Clássico da dengue. Dor retroocular, o pessoal comenta, né? Dor atrás dos olhos, doutor, tô com dor atrás dos olhos, tô com febre, 39 graus, né? 38,5, tal. Dor nas articulações, né? Braços, pernas, dor nos membros inferiores. Um mal-estar generalizado, né? Que não melhora, independente da posição. Então, esses são os principais sintomas da dengue. Evidente que podemos ter algum outro sintoma, como dor abdominal, sangramento e por assim vai. São sintomas e sinais um pouco mais complexos que indicam um pouquinho mais de gravidade da doença. Nesse estágio, Beto, é importante que as pessoas já procurem o médico, né? Porque se a gente bobear, ela pega. E aí a gente evolui mal. Principalmente idosos e crianças. Esses são os principais. Deixa eu lhe perguntar, deixa eu lhe perguntar uma coisa em relação à febre. É muito comum febre, nem sempre as pessoas ficam motivadas a procurar um médico na primeira avaliação de um quadro febril, doutor. E a gente costuma brincar, eu costumo brincar, né? Febre, normalmente tem aquela febrinha de criança, né? Que sempre dá às 6 da tarde. E aí a gente vai tomar algum antitérmico. Esse antitérmico, no caso da pessoa já ter contraído dengue, pode prejudicar na avaliação da doença ou pode prejudicar o próprio tratamento, o antitérmico? Na verdade, Beto, o antitérmico, lógico, se o paciente souber que não é alérgico à medicação, nem nada nesse sentido, ele é de uso comum, corriqueiro, né, no nosso dia a dia. A gente tem aí paracetamol e dipirona, que podem ser usados sim. A febre é um fator protetor do nosso corpo, indica que o corpo está tentando combater aquela moléstia, indica, exatamente. O problema é que a febre muito alta acaba prejudicando a gente e desencadeando alguns outros sintomas de mal-estar, enfim, que pioram o curso da doença. Então, assim, poxa, medi a febre lá, tô com 40 graus de febre. Poxa, até eu chegar no médico, no pronto-socorro, 1 hora e 20, essa febre que vai causar um mal-estar. Posso tomar um antitérmico? Posso e devo, né? Lógico, uma dose pequena. Um comprimido de dipirona, um comprimido então, médico, meça sempre a temperatura e descreva na consulta, doutor, tive febre de 40 graus, né? Junto com os demais sintomas. Mas o antitérmico em si, ele é vendido na farmácia sem nenhum problema, sem necessidade de receita.
a gente pode consumi-lo, lógico, né? Seguindo as orientações que a gente já tem na própria bula de medicação, pirona, por exemplo, a cada 6 horas pode ser tomado, em situações de dor ou febre, mas assim, são situações esporádicas, né? Que, poxa, teve aquele pico febril, não estou tendo febre todo dia, 3, 4 dias, então pego e vou tomando durante 4 dias de pirona ou paracetamol para que abaixe essa febre. Não posso, né? Poxa, eu tive um quadro de febre, 2 quadros de febre, ok, num dia. Pô, no segundo dia, o terceiro pico, já devo procurar o médico. Não posso ficar esperando muito, né? Então, assim, tudo fala em nome do bom senso, mas da procura ao tratamento adequado quando necessário. Bom, nós estamos falando da dengue. A dengue, aparentemente, ela não é transmissível, né? Eu gostaria de falar um pouco, até porque emprestar os seus conhecimentos na medicina do trabalho, a gripe comum, o H1N1, a própria Covid, essas já são transmissíveis, doutor. E eu gostaria de uma avaliação sua. O profissional, às vezes, ele tem receio de ser chamado a atenção, ou mesmo de iniciar um quadro que possa prejudicá-lo dentro da empresa. Ele acaba trabalhando mesmo com doenças transmissíveis. O que o senhor tem a dizer para esse trabalhador? Toda doença, Beto, durante a pandemia, vou aproveitar o seu gancho, vou fazer um panorama mais geral do que a gente percebeu dentro da medicina ocupacional, dentro da medicina, desde a pandemia. Da pandemia, as pessoas ficaram muito receosas e muito preocupadas com a transmissibilidade de doenças, quanto no contágio delas mesmas. Tanto para transmitir, então, poxa, eu não vou a tal lugar porque posso transmitir o que tenho para outros. E também não vou porque posso pegar de outros. Nesse período pós-pandemia, algumas pessoas acreditam que isso só se trata do Covid. A gente só tem que ter essa prevenção quando nos referimos ao Covid, o que não é uma realidade. Toda doença, como você já disse, que é transmitida de pessoa a pessoa, requer esse cuidado, essa cautela. Para quê? Para que não contagiamos outros, eventualmente com um sistema imunológico mais comprometido ou não, né? Como eu já disse anteriormente, extremos de idade, idosos e crianças, são pacientes que pegam essas doenças com maior facilidade e desenvolvem quadros mais graves delas, né? Numa simples gripe comum, um nasofaringite, um resfriado comum, pode desencadear um quadro um pouco mais grave se o sistema imunológico dessa pessoa estiver comprometido e for de extremos de idade, né? Crianças e idosos. Então, na verdade, a prevenção, ou seja, uso de máscara, álcool em gel nas mãos, lavagem das mãos, a higiene, ela é necessária para qualquer doença, seja ela contagiosa ou não, né? É necessário em qualquer ambiente também, seja ele em ambiente de trabalho ou não. Mas no ambiente de trabalho é sim muito mais importante. Por isso que é importante a avaliação do médico, né, Beto? Eu não posso imaginar que eu estou com dengue, não posso me autodiagnosticar. Eu estou com Covid. Não, preciso buscar um médico para que ele me diga, olha, você está com dengue, você está com Covid, você está com uma nasofaringite, você está com influenza e por assim vai. Essa doença ela é contagiosa nos 3 primeiros dias, por exemplo, ou 4 primeiros dias e por assim vai, né? Então, a orientação, a supervisão médica, ela é de extrema importância para o segmento disso. O paciente que está extremamente congesto, no caso de infecção viária superior, de gripe, de Covid, e tem o diagnóstico positivo para um ou para outro, né? E sente um mal-estar e trabalha num ambiente fechado, por exemplo, com ar-condicionado, uma sala de reuniões, ele mais 4 pessoas. Eventualmente, se ele for ao trabalho, vai contaminar o restante das pessoas que estão ali, né? Pode ter, estar por alguma moléstia ali, ou o sistema imunológico um pouquinho mais comprometido, numa semana não muito boa, né? E acaba contraindo esse vírus. E aí são 2 pessoas contaminadas. Então, assim, o uso de máscara deveria sim ser obrigatório para todo mundo que se encontre em um estado de infecção viral ou não, espirrando, coriza, tosse, enfim, né? A famosa gripe, né? Entre outros, mas de maneira mais geral, a gripe. A pessoa precisa usar a máscara e manter a higiene pessoal, não só ela quanto os colegas. Ah, doutor, mas eu posso trabalhar ou não?
essa avaliação é dada caso a caso pelo médico da empresa ou pelo médico do próprio sistema de saúde, seja ele convênio ou SUS. A pandemia trouxe isso para todos nós, né, doutor? Não é pensar só na gente, né? Você tem que pensar sempre no seu semelhante, né? No seu familiar, no seu companheiro de trabalho. Ou seja, quando você tem alguma doença transmissível, você tem a obrigação, como ser humano, de tomar cuidado não só com a sua vida, como a vida do seu semelhante, né? Com certeza, Beto. A gente viu na pandemia a importância do cuidar do outro, né? E muitas pessoas aprenderam isso, nunca viveram isso, de ter que pensar no outro, né? Assim, descuidar um pouco de si, pensar, poxa, antigamente, quando pensaríamos, pô, eu já estou contaminado, por que eu vou usar máscara? Na pandemia, essa consciência, essa responsabilidade veio de uma forma avassaladora, assim, né? E acabou penetrando a mente de muitas pessoas, né? E as pessoas carregam isso até hoje, graças a Deus. A consciência do coletivo, né? De pensar não só no seu umbigo, mas no do colega. Porque o colega pode ter, às vezes o colega não vai ficar tão ruim, mas o colega tem uma mãe, um pai, uma filha, um esposo, uma tia, que se contaminado, vai ficar ruim, né? Então essa consciência do coletivo ela é muito bacana, ela é muito interessante. E trazê-la para os dias de hoje, continuar justamente com dengue, com H1N1, assim, é fantástico. A própria dengue, Beto. Hoje nós vemos aqui em Limeira, nós já tivemos 2 mortes por dengue, né? Então, assim, se eu estou andando na calçada e vejo um pote com água parada, eu pego o pote, jogo a água fora e viro de ponta cabeça, para que o mosquito não se prolifere ali e não dissemine essa doença para outras pessoas, né? Inclusive para mim, para os meus familiares, para os meus amigos, meus vizinhos. Então, essa consciência, eu nunca tinha visto isso em Limeira. Esse ano eu venho andado por alguns bairros de Limeira, algumas ruas, e eu vejo as pessoas, às vezes algumas me ligam, mandam mensagem, doutor, tô aqui andando, olha o matagal que está aqui, olha o tanto de água que está aqui, no terreno do lado da minha casa, por exemplo, meu vizinho, ele não vem aqui mais, e eu vou aqui, vou limpar, porque senão o mosquito vai entrar para dentro da minha casa. Assim, uma consciência do coletivo que tem se mostrado bastante bacana nos últimos dias, viu, Beto? É isso aí, é isso aí. Doutor Renan Félix falando aqui, participando do nosso farol. Espero vê-lo de volta, tê-lo de volta aqui para fornecer mais esclarecimentos. Saúde sempre importante. E nesse momento, né, nesse momento de transição, de estação, né, estamos entrando no outono, sempre é uma época, né, verão, frio, aquele negócio todo, e onde há incidência maior de algumas doenças relacionadas principalmente com as vias respiratórias, né, doutor? Exatamente, Beto. É muito importante que a população, você aí que está nos escutando nessa manhã de quarta-feira aí, no Farol de Limeira, atente-se, é, questão de hidratação, tá? Esse período, a gente saiu de um calor extremamente inigualável nos últimos anos, né? Acho que não havia marca de um calor, nessas ondas de calor que tivemos aí, não verificamos marcas recentes semelhantes, né? E entramos num período com uma queda brusca de temperatura, ou seja, de um dia para outro cai um déficit, né, de 15 graus, às vezes 20 graus de sensação térmica. Então, o nosso corpo ele responde, realmente ele responde. Ele adoece, ele fica imunocomprometido e a gente deixa de beber água, viu, Beto? A gente, tempinho frio, faz que a gente beba menos água, né? A gente quer comer mais e beber menos água, porque a água é gelada, né, fresquinha. E a gente precisa se hidratar. A hidratação é fundamental para manter o nosso sistema imune em ordem, para que combata essas infecções antes de se instaurarem no nosso corpo. As gripes, as arboviroses, as viroses de forma geral, né? Elas precisam ser combatidas logo que adentram o nosso organismo. A gente não pode esperar muito. Esperar ela instaurar, a gente ficar ruim com a garganta, tossindo, com catarro, congestão, coriza, para começar a tratar é ruim. Então, é importante a hidratação, a alimentação adequada e se agasalhar, né? Agora o tempinho abaixou, o frio está chegando aí nesse período de outono. É importante que, principalmente as manhãs e tardes, onde bate aquela brisa mais geladinha, a gente esteja sempre agasalhado, tomar cuidado com a temperatura dos líquidos ingeridos, né? Então, assim, obviamente que se a gente ainda não está muito bem, a gente for tomar cerveja gelada, vai ficar pior ainda. Então, se atentar ao que a gente coloca para dentro. A gente brinca que a gente tem 2 cérebros, né? Um aqui em cima e um aqui na barriga. E esse aqui é tão importante quanto esse aqui de cima. O que a gente coloca para dentro é o que a gente põe para fora também.
tá? Então, se a gente mostra uma pessoa de boa saúde, boa aparência, é porque nós estamos colocando para dentro bons nutrientes, boa quantidade de água, boa alimentação, né? Então, são esses cuidados que a gente precisa ter. Se agasalhar, hidratação e com o que come. Gostei dessa dos dois cérebros, viu? Doutor Renan Félix, muitíssimo obrigado aí pela contribuição. Espero revê-lo em breve. Um grande abraço. Ótimo final de semana prolongado. Até uma próxima, doutor. Muito obrigado, Beto. Obrigado a todos do Farol de Limeira. Um grande abraço. Espero voltar não tão logo. Tchau, tchau. Valeu. Bom final de semana. A todos nós. Muito obrigado.